Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Mentora Glória para o Stories na TV, fazendo com que a sua manhã fique ainda mais maravilhosa. Hoje nós temos uma convidada super especial e eu tenho certeza que você vai amar nossa temática de hoje. Vamos passar o programa inteirinho falando sobre autoestima. Como é que tá aí a tua autoestima? Eu quero que você já vá lá no nosso perfil do Instagram, @storiesnatv, e coloca para mim no direct como é que tá a tua autoestima. Fica no nosso programa até o final, que eu tenho certeza que você vai ter várias viradas de chave aí. Juliana Mello, seja bem-vinda ao Stories na TV. É um prazer imenso te receber aqui na nossa casinha rosa. Maravilha, Glorite, maravilhosa. Um prazer, adorei esse convite para a gente falar, né, sobre um tema tão maravilhoso que a gente tem que olhar diariamente, que é a nossa autoestima, o nosso amor próprio. E olha só, para começarmos, hoje vai ser diferente, hein? Estão acostumada aí com o nosso momento do chá, mas hoje trouxe algo novo para você conhecer. Teremos o nosso momento dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são feitos de plantas, de ervas, tá? São os nossos tesouros líquidos e tem aí um efeito bem potente, porque são ervas concentradas. E hoje eu trouxe aqui para você óleo essencial de gerânio, que é um óleo indicado para as mulheres para trabalhar a sua autoestima, o seu bem-estar, a conexão com o seu feminino sagrado. E eu já vou fazer uso aqui junto com a Juliana para você ver como é que os óleos essenciais te ajudam e como que você pode utilizar aí na sua casa, tá? Ele funciona desse jeitinho que você está vendo aí a Ju já fazendo uso do óleo essencial de gerânio. Você coloca uma gotinha na sua mão e faz a inalação através de uma respiração consciente. Esse óleo essencial ele vai adentrar no teu sistema nervoso e vai fazer aí a função dessa erva dentro do teu sistema. E o gerânio, como eu te falei, vai trabalhar dentro da tua autoestima. Os óleos essenciais você encontra lá no Centro Holístico Senti, tá? Se você quer um óleo essencial seguro e mais indicações de uso, você pode procurar o Centro Holístico Senti, que você vai ser muito bem atendida. Vou deixar aqui na tela tanto o Instagram quanto o contato telefone para você se aprofundar nesse assunto. E agora vamos lá. A Juliana, olha só, ela fez 2 eventos de moda muito grandes aqui no Ceará. O Ceará Summer Fest, o Festival de Moda Fortaleza. Trabalhou muito tempo nessa área da moda. É publicitária, consultora de imagem e estudou moda contemporânea em Paris. Mas aqui tem algo muito especial, porque a Ju também é uma buscadora do autoconhecimento, formada em PNL, Constelação Familiar Sistêmica. Combinação perfeita para o nosso programa hoje, para trazer aí os assuntos da moda, da beleza, e também como que isso entra no autoconhecimento, como que isso entra na tua autoestima. Ju, fala pra gente, como é que combina esses dois mundos? Não é porque eu acho que a primeira impressão quando a gente tem quando fala sobre autoestima e amor próprio, que a mulherada acha que é passar o batom, é ir pro salão, é fazer a unha, é estar com o look em dia, né? Eu também achava que era isso. Ai, eu tô pronto, minha autoestima tá ótima, eu tô bonita, tô arrumada, tô com batom. Mas isso, depois que eu fui estudar, passar para o mundo do autoconhecimento, isso é só uma pontinha do iceberg. Também faz parte, não que não seja importante, né? A gente tem que olhar para o externo e para o interno. Mas essa coisa do amor próprio e da autoestima, a gente tem que olhar lá dentro, como é que estão essas emoções, né? Que o feminino são as emoções, é o interno. Como é que está esse feminino de verdade? O feminino que tem no homem e que tem na mulher. Como é que está essas emoções, né? Quando a gente fala de feminino, a gente fala de emoções. Como é que está esse feminino? Então, olhar para esse feminino, olhar para essas emoções que estão lá, que a gente coloca embaixo do tapete, aquela parte feia, deixar essa parte feia mais bonita. Aí sim a gente começa a falar sobre autoestima e sobre amor próprio. Levar essa beleza para essas emoções não tão legais, né? Os nossos divertidamente que a gente esconde, aquelas emoções feias. Então, a gente vai olhar para ela, dar atenção para elas, aí sim vem o nosso eu de verdade, a nossa essência de verdade.
Uau, que conceito incrível! Porque realmente quando se fala em autoestima, se fala muito dentro desse lugar, né, de se vestir bem, de estar bem maquiada. Você falou um ponto aí que eu achei bem curioso. Um feminino que existe dentro do homem e da mulher. O que isso significa? Explica para o pessoal que está em casa. Porque, né, nós temos a energia feminina e masculina. Qualquer ser, né? Tanto o homem quanto a mulher, porque nós somos feitos dessas duas emoções, né? Masculino e feminino, que é o que? O dia, a noite, né? O interno, o externo, né? O masculino, essa força masculina que nós mulheres temos é o quê? É aquela vontade de ir, fazer acontecer, de ir para fora, de ir para caça, de realizar, né? O feminino que a gente sonha, que a gente olha aqui para nossas emoções, o nosso interno, e o masculino que vai para fora, né? Então, a gente acha que o masculino é só o homem. O homem tem essa coisa de ir à caça, de ir à luta, de realizar, mas nós mulheres também temos, assim como os homens também têm essas emoções, né? Esse lado de ninar, esse lado paterno que também é materno, né? Então, essas emoções, elas meio que estão unidas, interligadas dentro de qualquer ser humano. Como o dia e a noite faz parte, né, da nossa existência, nosso dia e noite também está aqui dentro, né? Nossa interno e externo. Eu vi aqui, né, que você esteve em Paris, estudou moda. Também sei que você faz muitos trabalhos, já fez, né, muitos trabalhos relacionados à moda. Conta pra gente como é esse universo, esse lugar, né, onde a aparência, esse cuidado mesmo de aparência é tão importante. Como foi viver tudo isso e em que momento você virou essa chave de entender que essa autoestima é um conjunto desses dois lugares, dentro e fora? Existiu algum momento dentro da sua caminhada que esse externo ele era mais cobrado do que o interno? Tinha alguma confusão com relação a isso? Acho que no mundo da moda, principalmente, é onde tem mais distorções. E o mundo da moda a gente pode incluir aí pessoas que trabalham com roupas, com maquiagem, com cabelo, com... Não só modelos, né? Não só modelos, né? Que também trabalham muito ali com a nutrição, com a educação física, que fica muito focado nessa questão do corpo, da beleza, que é importante, né? As gatas e os gatos que estão nos assistindo é importante, mas tem mais coisa aí por trás, né? Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Quando eu vi que realmente não estava ligado com essa questão do externo, é quando eu via mulheres maravilhosas, modelos, né? Eu dirigia eventos, então contratava modelos maravilhosas, lindíssimas. Quando elas se olhavam na frente do espelho, aquele mulherão que estava dentro dos padrões exigidos aí pela sociedade, que é o quê? Aquela cintura fina, o corpinho, né? Quadril até 90, dentro das medidas, e se olhando no espelho e dizendo que não estou legal, não estou bonita, estou feia, isso, aquilo. Meu Deus, como assim? E eu via outras mulheres que, fora do padrão, se achando maravilhosas. Cara, tem algo errado. Então, não é só essa autoimagem que eu estou vendo a pessoa maravilhosa e ela não se enxerga. Tem uma distorção aí dentro, tem algo para ser olhado. E eu era uma delas também, que as pessoas poderiam morrer de achar, dizer que eu estava isso e aquilo. E eu, na minha adolescência, eu me achava o ogro. Só que não. Era o meu olhar interno que estava distorcido. Eram as minhas emoções internas que estavam fazendo eu ver aquilo com uma lente totalmente distorcida. Que, embora o mundo inteiro pudesse me falar que eu estava isso, aquilo, eu podia morrer de me arrumar, morrer de me maquiar, mas eu não me achava, porque minha lente estava embaçada. Com essas emoções internas, me fazia projetar uma Juliana que não existia. Eu podia estar morta de arrumada, bonita, mas essa lente embaçada com essas emoções ruins me fazia enxergar de um jeito diferente. Então, aí que eu vi como era importante olhar realmente para as emoções, olhar aquele por trás, por que eu estava me fazendo enxergar daquele jeito. E aí eu fui entender muitas coisas, muitas questões que vinham lá da minha infância, que vinham lá do meu feminino ancestral, que essas lentes às vezes nem eram minhas, que eu herdei, tomei delas e passei a enxergar o mundo do jeito que elas enxergavam, para poder pertencer, né? Porque é uma das maiores leis, é a lei do pertencimento. A gente morre para poder pertencer à família, pertencer ao nosso sistema familiar, que na constelação familiar a gente fala muito sobre sistema. Quem está aí de casa às vezes não quer isso que ela está falando, sistema familiar, ancestralidade, herdei do feminino. Meu povo, é isso mesmo. A gente vai trazendo um monte de coisinha lá de trás para fazer presente aqui na frente. Tem um pouco disso. Aí eu comecei a olhar e vi, não. Então não é só essa pontinha do iceberg que eu estou olhando, não é só esse fora. Tem algo mais dentro. Aí eu fui começar a estudar essas terapias, comecei um pouco pela PNL, depois fui
pela constelação. Quando eu fui ver, né, foi aparecendo outros caminhos. E a história do Kiron, né? O guerreiro ferido, eu tinha a minha ferida e fui descobrindo e começar a cuidar de mais pessoas. E aí veio a história do estalo do Vista-se de Amor, que ele veio meio que na mente que eu tinha que trabalhar veio todo roteirizado praticamente na minha mente de como eu teria que fazer. Tá bom, eu só vou. Mas eu percebi que ali eu estava não só ajudando outras pessoas, era fazendo para mim e para elas também. Era uma troca, era algo que eu estava aprendendo e fazendo e cuidando tanto dessa questão dessa lente, limpando essa lente aqui. Opa, não era desse jeito não. Olha o tanto de qualidade que eu tenho. Olha o tanto de coisa que eu tenho. Meu Deus, como é que eu não via? Por que eu não via antes? Nossa, muita coisa foi dita aí. Importante para saber. Mas vou pontuar aqui alguns termos que você trouxe. O que é esse feminino? O que é essa energia feminina? O que é sagrado feminino? Para quem está em casa, que se interessa pelo assunto, por onde é que ela pode começar? Eu diria que pode começar pela nossa energia da mãe. Da nossa, não só a mãe que nos gerou, né, que trouxe a vida, a mãe genética, mas essa mãe interna que está dentro da gente. Olhar para essa mãe que a gente vai se maternar, a gente vai se cuidar, a gente vai se dar colo. Eu vou ser mãe de mim mesma, né? Eu vou pegar essa força do meu interno, do meu feminino, para me nutrir, para me cuidar, para me olhar, para prestar atenção. O que é que eu gosto? Qual é o caminho que eu tenho que ir? O que é que me faz feliz? O que é que me nutre de vida? Aí sim a gente começa a falar desse feminino sagrado, né? Se dar o sagrado, de se cuidar, de não pegar só essa energia que foi ensinada, né? De que a gente tem que dar o amor para o outro, tem que nutrir o outro, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que só o outro. Mas pegar essa energia primeiro para você, se nutrir, se acolher, cuidar desse feminino sagrado, dar todo esse amor. Ser mãe de você mesma. Eu aprendi que era isso, que esse feminino sagrado é ser mãe de você mesma, para depois eu posso ser mãe de todo mundo. Posso ser mãe do filho, posso ser mãe da amiga, posso, né, esse lado acolhedor. Mas primeiro eu tenho que cuidar daqui, ó. É incrível falar sobre isso. E aqui no estúdio tá um aroma de gerânio que vem essa que energia. Se vocês pudessem sentir aí, e vem muito essa energia do feminino, essa energia do acolhimento, essa energia de se amar. Inclusive, fica o convite para você que está aí nos assistindo, que quer saber mais sobre o sagrado feminino. Todo mês no Centro Holístico Sentir tem roda de lua cheia, que é justamente o momento para você se conectar com a energia da lua, que traz esse arquétipo do feminino, para você estar com outras mulheres em uma roda de fogueira, conversando, sentindo aí esse aroma dos óleos essenciais, das plantas, dos chás. É um momento incrível para quem quer se conectar com essa energia, tá? Então já vai lá no Instagram, é @sentirceará, segue e acompanha a programação. Ju, você falou também que algumas dessas feridas, né, que acabam afetando a autoestima, vêm da infância. Como assim? O que influencia o que aconteceu na infância, com essa autoestima de quem é adulto? Que exemplos práticos do que acontece na infância pode atingir a autoestima? Bem, a gente, quando é criança, a gente está em formação. Nosso computadorzinho, né, está ali pegando as memórias principais e transformando tudo em verdade. Então, aquelas pessoas que nos geraram, né, pai, mãe, e as pessoas que nos criam, enfim, a criança, quando vem um olhar superior, uma avó, uma professora, tudo ali é um ser importante que vai criar aquela identidade. Tudo que eles falam, a criança toma como uma verdade, né? A gente toma como verdade. Então, às vezes, pega uma professora que diz, ai, burro. Então, aquilo já transformou uma verdade. Eu sou burra. Feia. Transformou numa verdade. Embora a pessoa não seja, né, ninguém é burro, a pessoa não seja feia, que ninguém é feia, ponto de vista, mas a pessoa toma como verdade e passa a se enxergar com aquelas palavras, aquelas frases, aquilo que foi dito dentro daqueles mestres, né, daquela pessoa que a gente olha como superior, um pai, um vô, uma avó, uma mãe, uma professora. Tudo que eles dizem se torna uma verdade e fica ali gigante na nossa memória e vai guiar para sempre. E aí, olhar para essas memórias, né, quando a gente começa a olhar para essas emoções, a gente, às vezes, tem essa oportunidade de enxergar que memórias são essas. Né? Depende do nosso nível ali de estar aberto à cura, nosso inconsciente vai jogar para a gente. Ó, puf, a memória é essa. Vamos ressignificar, vamos entender que você deu esse significado assim, mas não é desse jeito.
é outra coisa, aí sim a cura vem, né? Depois da ressignificação. Mas antes disso é preciso olhar, estar aberto, né? Pedir permissão a esse inconsciente para jogar realmente o que precisa ser visto, para dar um novo significado, uma nova história. E você sair daqueles padrões antigos de que está printado ali como uma verdade. Você tem alguma história, algum caso que você já acompanhou, que você sabe de algum reflexo que aconteceu na infância e que teve aí, que reverberou na vida adulta? Algum caso que aconteceu para contar para a gente? No Vista-se de Amor tem vários casos, né? Várias mulheres que refletem principalmente na questão das relações amorosas, né? Que foi dito lá na adolescência. Às vezes, questão do primeiro namorinho lá da adolescência, de como ela foi tratada, de como aquele amor foi recebido. Ela fechou o coração de repente e nas próximas relações nunca mais ela abriu. Então, tinha muito caso assim, de mulheres que lá na adolescência, aqueles primeiros beijinhos lá dos 13 anos, não foi bem aceita e depois foi só repetição. Repetição, repetição, repetição. E depois que elas encontram e viram muitas delas isso, meu Deus, agora eu estou amando de outra forma. Nem é mais daquele jeito. A chave é virada, né? Então tem muitos casos assim desse tipo. E às vezes a questão da relação com a mãe, muitas delas, de como se relacionavam com a mãe, de como o amor que a mãe dava para elas era a forma do tipo de amor que elas buscavam também nas relações. Então era uma coisa meio às vezes distorcida, né? De buscar fora o que às vezes não teve em casa. E aí essas relações ficavam bem desfocadas. Olha, você me fez lembrar um caso. A gente estava fazendo uma constelação familiar. Daqui a pouco a gente vai explicar para você que está em casa o conceito de constelação familiar. Mas é uma terapia onde acessamos essas memórias antigas. É como se essas memórias elas fossem desbloqueadas. Você lembra e, a partir disso, ressignifica. E teve um caso que uma moça, ela lembrou, ela era muito pequenininha, tinha uns 7 anos, e ela estava lavando roupa, com um vestidinho que ela gostava muito, vestidinho de casa, bem simples, e o vestidinho estava todo molhado. E o irmão dela chegou e pediu para ela ir no mercadinho perto de casa comprar um refrigerante. E ela disse que nem pensou 2 vezes, como o irmão mais velho pediu, ela só levantou, pegou o dinheiro e foi comprar o refrigerante. Quando ela entrou em casa, a mãe dela ficou falando para ela mais ou menos assim, que ela estava toda mal vestida, maltrapilha, que era vestidinho simples, que ela parecia uma dona de casa, que ia ficar sempre parecendo uma faxineira, que saía assim, ficava parecendo uma... Ficou falando nesse sentido, né? E ela disse que quando ela lembrou dessa memória, ela entendeu, ela odiava botar vestido. Nenhum tipo de vestido, nenhum tipo de roupinha mais leve, ela não conseguia colocar. Ela disse que sempre que ela ia sair de casa, ela tinha que colocar uma calça, tinha que colocar ali uma blusa mais social. E dentro do processo da constelação familiar, nós chegamos na conclusão que qualquer resquício que lembrasse a ela, um vestidinho, afazeres de casa, aquele momento de lavar roupa, para ela era terrível, porque ficou gravado na memória dela que ela seria faxineira para sempre, por conta daquelas palavras que a mãe dela estava falando para ela. Que coisa, né? É incrível. Me fez lembrar também um fato de uma que eu atendi, né, um consulente, que a mãe dela, ela era muito branquinha e a mãe dela não deixava ela pegar muito sol, porque ela ficava muito vermelha. Então ela sempre saía com manga, com aquela ou proteção UV ou roupa que tivesse manga, nunca com o colo ou os braços de fora. E ela, quando era adulta, ela não entendia porque ela não conseguia usar nada de alcinha, nada fininho. A gente fez uma regressão, né, de memórias e veio isso à tona. A mãe dela falando para ela que ela nunca ia poder sair na rua com o corpo de fora, porque ela ia ficar queimadinha, entendeu? E ela pequenininha, ouvindo aquilo. E ela adulta, meu Deus, eu nunca me permiti usar um vestidinho de alcinha, uma blusa de alcinha, nada que eu mostrasse o ombro, eu me sentia incomodada. E ela lembrou dessa memória da mãe falando para ela pequena, que ela não podia sair na rua com os ombros de fora, com o peito de fora, que ia ficar queimada. E é interessante que são conceitos simples, que pode parecer uma bobagem. Ah, não pode usar blusa de alça, que bobagem. Não usa vestido, que bobagem. Mas aquilo, nenhuma dor é pequena, porque só quem sabe o tamanho daquela dor é quem está passando por ela. Então, ressignificar algo, mesmo que seja simples, é extremamente profundo e transformador.
Até dentro dos conceitos da constelação familiar, fica aí uma super sugestão para você que está em casa. Tenha muito cuidado com o que você fala para o seu filho, para a sua filha. Principalmente para o pequeno, ali até 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, ele está formando as memórias e a personalidade dele. Então, se ele, nessa formação da psique, ele recebe e absorve muitas informações negativadas sobre a sua pessoa, aquilo vai reverberar pela vida inteira. E ele vai ser um adulto que vai ter problemas de relacionamento, de conseguir os seus objetivos, de prosperar. Então, frases simples, né, que parece que é só um carão, estou só exaltada. Chamar a criança de burra, de preguiçosa, que não vai ser nada na vida. Pelo amor da deusa, não façam isso, porque essa frase que parece ser boba vai ficar gravada na memória da criança, vai lá para a subconsciência dela, e vários padrões comportamentais que ela vai ter no futuro vai ser baseado nessa frase, porque aquele sistema, aquele padrão ficou gravado nela. Então, nós, né, eu sou mãe, Ju também é mãe, nós, enquanto pais, temos aí, né, esse dever também de nos trabalharmos nesse autoconhecimento para levarmos uma melhor estrutura de pensamento para as nossas crianças e para os nossos filhos. Isso vale também para o adolescente, para o filho adulto. Não que, enquanto pai, você não vai, né, fazer a sua parte, dar os limites, mas isso pode ser feito de uma forma que não entre num conflito, né, Ju? O que você acha desse assunto? Eu acho que todo pai e mãe devia fazer terapia e devia ser como exigência. Eu vou ser pai e mãe, eu tenho que fazer algo em buscar ajuda para limpar essas memórias minhas para eu não passar adiante. Porque a gente sempre passa adiante, né? Por mais que a gente fale, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer isso, mas o que guia esse inconsciente, né? O que vai guiar esse modo de ser mãe e pai é o modo que a gente aprendeu. Então, se a gente aprendeu, tem coisa muito legal, né, que a gente aprendeu com pai e mãe, mas tem umas coisas não tão legais que nos traumatizaram. Então, enquanto eu não vou curar aquele trauma, eu vou passar para frente, quer queira ou não. Então, é legal mesmo a gente se cuidar e se olhar, porque a gente vai passando coisas que a gente não achou tão legal, sem querer. Às vezes eu falo umas coisas, putz, falei isso, aí depois vou tentar consertar na mesma hora, mas aí já foi. Quanto mais a gente olha, mais a gente vai corrigindo mais rápido, né? E é sobre isso, né? O trauma pode parar na gente. E isso vai se minimizando e nós vamos auxiliando a nossa sociedade, né? Tendo crianças, adolescentes com pensamentos mais formatados sobre si mesmo, trabalhando essa autoconfiança, essa autoestima, e serão adultos que terão mais facilidade dentro de seus processos. O que você pensa sobre essa autoestima nas crianças de hoje? Você acha que tem muita comparação? As crianças estão sofrendo muita pressão, principalmente aí por conta, né, da internet, do Instagram, que é tão maravilhoso, mas também tem seu lado aí que precisa ser visto com cuidado. O que você acha? Acha que crianças podem ter acesso livremente à internet? Como é que trabalha essa autoestima nas crianças? É complicado, né? Porque, às vezes, a internet é um mundo das ilusões. Ali nem tudo que é mostrado é 100% verdade. É uma fatia da nossa realidade, não é o todo, né? É aquela foto postada, aquele print é um recorte de segundos, de pouco tempo, não é o todo. E na internet ninguém mostra o lado do chororô, né? O lado feio. A gente edita, né? Uma vida editada, recortada, os melhores momentos que estão ali. E, às vezes, a pessoa não está vivendo os seus melhores momentos do lado de cá, né? Por trás das câmeras, e está vendo só aquilo. Poxa, todo mundo vive bem, todo mundo é lindo, todo mundo está feliz, e só eu não estou. Essa coisa da comparação é muito complicada, ainda mais por não ser informação, né? Uma criança, um adolescente, que às vezes não consegue diferenciar, né, a realidade daquele mundo, que está tão enfiado, tão enfurnado naquele mundo virtual, que acha que a realidade é aquela. Então, para aprender até mesmo separar, é legal o equilíbrio, não só para crianças e adolescentes, até para a gente, né, adultos. Já ia perguntar sobre isso. Você acha que os feeds perfeitos influenciam na autoestima das mulheres, acaba aí abalando? E o que pode ser feito? Com certeza, não é à toa que a gente vê mulheres belíssimas e ainda viciadas em procedimentos estéticos, em plásticas, porque elas estão com aquela lente distorcida que eu falei lá no início. Elas não se enxergam, por mais que todo mundo fale que ela é linda, que ela é perfeita, mas ela quer tirar uma gordurinha aqui, ela quer aumentar o peito aqui, ela quer fazer um procedimento diferente, ela vai para a plástica, ela entra em cirurgia atrás da outra. Então, é bem complicado, né?
ela já tá tão fissurada naquela coisa perfeita, naquele mundo photoshopado, que ela acha que o mundo real tem que ser assim também. E acaba se martirizando, né? De se punindo, né? Indo para a faca várias vezes. E algumas delas até não chegando num resultado tão ok, né? Indo a óbito por conta dessa coisa tão exaltada da perfeição, que não existe, né, gente? Os corpos são todos diferentes e tá tudo ok, tá tudo... Quando a gente começa a entender, que vem para essa consciência de que não tem um ser humano igual e que não tem essa questão da padronização, que essa padronização é uma coisa que a indústria inventou, né? Que os corpos iguais para padronização para a indústria é ok, que eles só precisam fazer aquele númerozinho em série, PMG, e tá tudo certo, e todo mundo, vocês que se adequem a mim, né? Vocês se adequem à indústria, vão lá se adequar, entrar nesses corpos, que o que eu tenho para oferecer para vocês é isso. Quando a gente entende que não, epa, eu não sou um brinquedo, eu não tenho que entrar em fórmula nenhuma, em caixinha nenhuma. O meu corpo é esse, o que tem que ficar perfeito, eu que escolho, e não eles que vão escolher e ditar o que eu... Aí você sai dessa joguinho de marionetes, você corta nessas cordinhas e aí você passa a ser dono da sua vida. E a autoestima começa por isso. Você se colocar em primeiro lugar, o seu poder de escolha. O que é que eu quero, o que é que me faz bem, o que é que me faz feliz, o que é que eleva a minha vibração, o que não. E não ouvir de fora. Enquanto eu ficar... aqui essa turminha está dizendo que o legal é isso, aquela turminha está dizendo que... Eu vou ficar nesse efeito manada, de vai para um lado, vai para o outro. E aí eu vou ficando perdendo força, vou ficando fragilizada, vou perdendo a luz, vou perdendo esse amor próprio. Então é realmente olhar para esse feminino, olhar para dentro, me escutar, me acolher, ser mãe de mim mesma, para poder depois chegar no mundo com essa autorresponsabilidade. É isso que eu quero, é isso que eu gosto, é para esse caminho que eu vou. Esse aqui, a minha alma não está dizendo que é ok. Minha luz se apaga, minha luz acende. E sentir, né? Trazer aqui para dentro, né? O espaço sentir vai te ajudar também nisso. O que você acha que pode afetar na vida de quem está lá nos assistindo agora ter uma autoestima enfraquecida? Como que isso influencia na vida dela? Se a autoestima dela não está ok, que consequências negativas pode trazer? Bem, essa questão da autoestima, do amor próprio, vem primeiro o eu, né? Olhar para você. Quando está enfraquecido, eu vou ficar olhando mais fora. É mais essa questão do outro. O que é que o outro quer que eu faça? Como é que o outro quer que eu me vista? Como é que o outro quer que eu ame? É sempre olhando para o outro. E você vai perdendo essa identidade, vai se anulando mesmo, vai se apagando, vai perdendo o brilho, né? Como falam. E o caminho certo é esse, é olhar para você mesmo. O outro vem depois, né? Até Jesus falava, amar primeiro você, para depois o outro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar muito. Que aí eu vou dar aquele amor que eu me dou para o outro. Agora, se eu ficar só para o outro, o que é que eu estou dando? Se eu não tô nutrida, né?